Cuidado. Você pode estar sendo espionado e não sabe. Senhores e senhoras, é com um imenso prazer que tenho a honra de convidá-los a virem conosco pelos misteriosos caminhos da espionagem, da arapongagem, da contra-espionagem. Vamos falar em tecnologia, de um misterioso mundo que vos cerca. Vamos falar da Sigmar, uma empresa estruturada para combater a espionagem e para implantação de sistemas de segurança. A mídia vos dirá e vos mostrará coisas que os senhores certamente nunca viram. Tampouco imaginem que exista. Assistam este vídeo. É de vosso interesse. É a vossa segurança, a vossa privacidade e, quem sabe, a salvaguarda de vossa própria vida. Vejam o vídeo e depois os senhores decidam. Ok? Venham conosco. Nossa primeira reportagem: os Arapongas. O repórter Marcelo Rezende investigou a espionagem eletrônica e descobriu um novo caso de escuta clandestina. Desta vez, espionagem internacional contra a Avibras, uma indústria brasileira que exporta para países árabes. O lança-foguetes Astros foi usado tanto pela Arábia Saudita quanto pelo Iraque na Guerra do Golfo. O Astros é a maior atração desta fábrica de material bélico, localizada em São José dos Campos, São Paulo. Aqui, criam-se armas de combate. E criar armas de combate requer técnica, muitos segredos tecnológicos e 2 desafios: esconder o nome de quem compra os brinquedos da morte e evitar a espionagem dos concorrentes. Câmeras de TV de longo alcance, cartões magnéticos com códigos individuais, controle rigoroso de entrada e saída de cada setor, minifábricas em vez de um único prédio, e projetos que só aparecem no computador se for digitada a combinação de 5 senhas diferentes, uma de cada engenheiro. Essas são algumas providências para evitar o vazamento de informações, mas nem assim a fábrica escapou.
Uma porta, aqui outra porta, a sala da secretária fica ao lado. Também tem uma porta e outra porta. São medidas de segurança para evitar que alguém escute a conversa da sala de reunião do outro lado. As paredes são todas brancas e sem um único quadro. Motivo, para evitar que alguém coloque alguma escuta eletrônica. Lá no fundo, os vidros são duplos, também para evitar que alguém escute do lado de fora. São medidas de segurança que se tornam ineficazes se não houver uma boa varredura eletrônica. Essa inofensiva tomada foi encontrada nesta sala. Atrás dela, um ponto de escuta. O senhor então sofreu espionagem de agentes de grandes países envolvidos nessa guerra comercial. É verdade. A espionagem é, de fato, um quadro existente e bastante ativo. Essa questão da espionagem, o senhor já teve gente infiltrada aqui? Já detectado, evidentemente eliminado, mas já tivemos. Até mesmo estrangeiros? Até mesmo estrangeiros, como também vários brasileiros a serviço de estrangeiros. Isso acontece. Princeton de assessoria financeira desconfiou que segredos comerciais estavam chegando às concorrentes. Este homem foi contratado para descobrir como estavam vazando informações que deveriam ser tão bem guardadas. Mandou fazer uma varredura eletrônica na sede da Princeton e começou a desvendar o mistério. A mesa telefônica da empresa estava grampeada. A descoberta seguinte estourou como uma bomba. A linha tinha sido grampeada dentro da própria Telesp. No primeiro caso confirmado no país de uma escuta clandestina dentro de uma companhia telefônica. A polícia imediatamente encontrou neste prédio no centro de São Paulo o local onde estaria sendo feita a escuta. O grampo é esse aqui. Ele sai da tomada, que é a tomada de recepção do telefone, vem para o par aqui e vai fluir a conversa no gravador telefônico. E no caso ali, tem as saídas para os outros troncos do telefone da empresa. Nesse caso, vocês podem observar que só um par foi utilizado que está ligado a este gravador, sendo que os outros pares se encontram já feitos, porém sem a saída para o gravador. Apesar de ter encontrado o gravador, a polícia não acredita que este tenha sido o verdadeiro local da escuta. O fim da linha foi encontrado num prédio da Avenida Paulista. E daria para ouvir as 4 ou 5 linhas, desde que tivesse 4 ou 5 gravadores. Todavia, no local foi encontrado um gravador só apenas, o que dá condição de concluir que o local talvez tivesse sido montado para despistar o real fim da linha. Colocar um grampo é uma coisa fácil. Este homem é um técnico em telefonia que trabalha para um dos cerca de 4.000 detetives particulares de São Paulo. Ele agora vai fazer um grampo no telefone de um escritório no centro de São Paulo, de onde eu vou ligar para o editor-chefe do Globo Repórter no Rio de Janeiro. Ele não sabe que a linha está grampeada. O Araponga, que usa peruca e bigode postiço para evitar ser identificado, carrega uma escada idêntica da companhia telefônica. São 11 horas da manhã. Ele coloca o fone no ouvido, grampeia uma linha e consegue identificar o telefone do escritório. Então, a linha está localizada. O passo seguinte seria fazer a ligação do gravador na linha telefônica. Perfeito. E aí está feito um grampo. Pontual? É, Marcelo, tudo bem? Toda a conversa é registrada no gravador, deixado no poste pelo grampeiro. A reprodução do som é de ótima qualidade. Você está sentindo o teu telefone mais baixo ou está normal? Não, está normal. Surpreendentemente boa. Está normal, né? Outros tipos de escuta clandestina feitos pelos arapongas. O detetive, com uma roupa caque igual à das companhias telefônicas, entra no prédio como se fosse da Telesp. Ele abre a caixa de distribuição de linhas e coloca o grampo sem o menor risco. Ele coloca 2 plugs em terminais de um telefone e liga o número que quer grampear. Ao passar a chave de fenda pelas linhas,
Aqui soltaram uma faísca, como se fosse um curto-circuito, é o telefone que ele está chamando. Portanto, o que o Araponga quer grampear. Em seguida, o gravador é escondido por trás da caixa de distribuição, para evitar que os técnicos da companhia telefônica descubram com facilidade o grampo. Os Arapongas cobram, em média, por cada dia de escuta, 13 mil cruzeiros. A existência dos Arapongas não pode ser tolerada. A Constituição determina no artigo 5º que é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas. Somente na investigação de crimes, a Justiça poderá autorizar a gravação de telefonemas, mas, para isto, é necessária uma lei complementar que o Congresso ainda não votou. Uma denúncia de espionagem comercial em São Paulo. O telefone de uma empresa multinacional de consultoria estava grampeado dentro da própria Telesp. A Princeton do Brasil Limitada, que funciona neste prédio na região da Avenida Paulista, suspeitava de vazamentos de informações confidenciais. Uma firma de contra-espionagem confirmou que havia escuta telefônica, mas não no edifício. A procura por um grampo terminou nesta rua do bairro da Bela Vista, onde fica este posto da Telesp, que tem um distribuidor geral de linhas telefônicas. Apesar do lugar ter acesso restrito a poucos funcionários, a Telesp acabou confirmando que a linha telefônica da Princeton foi realmente grampeada aí dentro. Quem descobriu a escuta foi este advogado, dono da empresa contratada para fazer o rastreamento. Durante 20 anos, Valdemar Marques Ferreira trabalhou na Telesp. A polícia descobriu, por exemplo, que houve uma tentativa para despistar o lugar onde as gravações eram feitas. O aparelho encontrado neste apartamento vazio foi ligado ao grampo da Telesp 6 dias depois da denúncia. Você acha que o fim desse inquérito pode apontar para a espionagem comercial ou industrial? Não, que a espionagem industrial e comercial não tem nenhuma dúvida. Agora, se existem outras, eu não posso afirmar de forma alguma. Espionagem política também, né? Você me falou nos bastidores de onde vem a palavra araponga. Perfeito. Araponga, todos conhecem, é uma ave. E isso me faz me recordar meu tempo de menino, que fui criado no interior. E quando nós caçávamos, tinham muitas arapongas. É uma ave que fica na cepa das árvores, né? Então, eu me recordo bem que as arapongas, elas têm um cantar, um som estridente, e que elas cantam normalmente. De repente, a araponga silencia. Ela fica, por quê? A araponga da ponta das árvores, ela espreita, ela observa o movimento da floresta. E quando as arapongas param de cantar, é porque tem ou um outro caçador, ou um animal, ou alguma coisa que lhe pareça hostil. Então elas ficam silenciosas. Daí a araponga, ela espreita, ela observa, daí eu acho que a relação de arapongas aves com arapongas pessoas, aquelas que espreitam, que observam, que espionam, por aí. Claudinho, você teve o teu telefone grampeado? Tive o telefone grampeado e é uma sensação muito esquisita, porque você começa primeiro a ouvir uns barulhos estranhos. Nós estávamos conversando de madrugada e ouvimos aqueles barulhos terríveis, e isso começou a prosseguir e foi persistindo a dúvida se estava na minha casa ou na casa dele. Chegamos à conclusão que os dois telefones estavam devidamente grampeados. Como que vocês chegaram a essa conclusão? Vocês chegaram a fazer algum... Não, primeiro você consulta pessoas que entendem do assunto e você vê que tua linha cai muito. A cada telefonema de 2 minutos, a linha cai a cada 30 segundos. Depois, o Dr. Max vai falar dos sintomas disso daí. E outra coisa é que a conversa grampeada, que tem ruídos, é só com determinadas pessoas. Então, se você está falando com a tua mãe, está falando com um amigo, não jornalista, etc., não aparecem esses barulhos. Esses barulhos só aparecem quando as perguntas que você faz para a pessoa e as respostas são muito interessantes, ou seja, material a ser publicado. Um presidente da República precisa de uma central de inteligência? Precisa de uma CIA, de um SMI? Qualquer país precisa ter um serviço de inteligência, até porque ele tem interesses comerciais, existe espionagem tecnológica, existe espionagem militar, o país precisa se defender. Bem, com relação, na época atual, vamos falar sobre São Paulo, né? São Paulo há uma fatia do mercado muito grande de problemas de ordem sentimental.
Uma grande fatia do mercado, das pessoas que militam na espionagem, na arapongagem em particular, eu acredito que se devem a problemas sentimentais, de ciúmes, ex-maridos, ex-mulheres. Você acha que então que o espião também, ele virou espião por um problema... Exatamente, por problemas sentimentais, por problemas pessoais, né? E realmente muita gente é dado a esse tipo de bisbilhotice, né? Principalmente quando desconfia do companheiro ou da companheira. Isso é um fato de uma grande parte. Uma outra parte... Isso é o que mais... aqui em São Paulo... da maior dos clientes... Exatamente. Agora, é o adultério. Exatamente. No meu caso, principalmente, a minha empresa se especializou em contra-espionagem de grandes conglomerados industriais, empresas estatais. Inclusive, nós já fizemos varreduras para órgãos de imprensa, a pedidos da imprensa, quando a imprensa suspeitou que algumas pessoas que tinham feito denúncias, como disse o deputado, poderiam estar sendo bisbilhotadas indevidamente, e nós já, inclusive, fizemos esse tipo de trabalho para a imprensa também. Olha, com relação a essas vezes, principalmente com relação à imprensa, nós não conseguimos, não detetamos, não havia. Bom, Waldemar, o negócio é o seguinte, o mecanismo da telefonia é uma coisa só para técnico, quer dizer, ninguém consegue abrir uma caixa do telefone da rua e entender aquela fiação complexa. As pessoas envolvidas nesse mercado da telefonia, da Telesp, das estatais, elas estão envolvidas nisso? Existem técnicos envolvidos nisso? Olha, na realidade, existe uma coisa que há de ser considerada no país, é a grande vulnerabilidade do sistema de comunicações no Brasil. Essa vulnerabilidade é uma coisa séria. Por exemplo, nós temos nos países mais desenvolvidos que os fios telefônicos, eles são subterrâneos. Eles não são tidos pelas ruas, pelos postes, pelos armários. E aqui no Brasil existem uma grande quantidade de técnicos, de pessoas que trabalharam nas estatais, que saíram, que trabalham em empreiteiras, e mesmo estas pessoas que se dão a esse tipo de atividade são técnicos em telefonia, pois a teoria só não basta, é necessário, é muito complexo a coisa, mesmo sendo vulnerável o sistema, é necessário conhecimento específico para poder violar uma comunicação telefônica. Mostra um exemplo de violação de comunicação, eu sei que você trouxe uma foto. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, eu não sei se a câmera pode ver. Pode. Isso aqui tá mostrando. É uma coisa... Espera um pouquinho só. Precisamos de uma ajuda de alguém aqui. Isso aqui... Tem alguém que possa ajudar? Natália, por favor. Isso aqui, por exemplo, para vocês terem ideias, a câmera podia mostrar aqui. Isso aqui é um quadro de ligação telefônica de um conglomerado empresarial, de um grande conglomerado empresarial. Então, vocês podem ver que a coisa é muito complexa e apenas um técnico em telefonia, e nesta inspeção que nós fizemos, nós detectamos uma violação, um grampo. O que é um grampo? Esse quadro está em qualquer rua de São Paulo? Em qualquer rua, nas ruas, nos prédios... Nas empresas ficam onde? Nas empresas, nos quadros das empresas, por exemplo, aqui tem a TV Cultura, né? Vocês têm um quadro de entrada da rua, onde vêm os cabos telefônicos, e depois eles são distribuídos assim. Nesse quadro aqui, vocês podem ver que tem 2 fios brancos aqui, com uma chave de fenda. Esses 2 fios brancos, aqui deveria entrar em cada borne desse apenas um fio. 2 fios significa... Foi superposto, isso aqui é um jumpeamento, chamamos jumpear, ou seja, é um grampo. Alguém desviou essa linha para uma caixa de passagem em outro local, onde poderia acoplar um equipamento deste aqui. Isto é o grampo. Isto é o famigerado grampo telefônico. É um gravador comum. Gravador comum, comprado aí na Santa Efigênia, qualquer um vende. E na Santa Efigênia eles vendem também um dispositivo que é um relé, que vai dentro desse gravador, e estas linhas, acopladas à linha telefônica, obviamente, na clandestinidade, ou nos armários de distribuição dos prédios, das empresas, naqueles armários que existem na rua, as concessionárias, por mais que vigiem, eles não têm condições de observar e velar pela segurança
de um conglomerado tão grande de linhas telefônicas. Sr. Marcos, por favor, custa muito caro para uma pessoa contratar alguém para fazer um grampo? Quanto custa uma informação grampeada no mundo da contra-informação? As pessoas que trabalham, né, nesse métier de violação, de bisbilhotice da vida privada do cidadão, que eu acho uma incúria, mas é um mercado muito grande em São Paulo, e que normalmente eles parecem que estão cobrando $200 por dia. Por dia, independentemente da qualidade da informação. $200 por dia que eles cobram para violar a privacidade do cidadão. Quer dizer, como é que o cara conseguiu instalar estes fios exatamente no telefone que ele queria? Esses fios é o seguinte... Esse telefone estava onde? Isso aqui... Esse grampo estava onde? Esse grampo estava num conglomerado empresarial, que a gente não pode... Mas estava onde? Na lanchonete? Ou estava exatamente Não, estava na alta direção da empresa. Então, como é que alguém Na alta sabia? direção da empresa. Tem conivência aí com alguém de dentro da empresa? Não, somente quem tem acesso. Então, o que acontece? A manutenção, algum elemento da manutenção da empresa, certamente agraciado por interesses outros... Corrompido, né? Corrompido, concordo. Corrompido, né? Subornado. Ele se prevaleceu da condição dele, o que só ia acontecer, para trair a confiança depositada nele e grampeou a empresa. Tá? Isso acontece não só em empresas, como em prédios, e os grampos, ultimamente, vem sendo muito usado também em São Paulo. É lamentável, mas nós temos tido notícia disso, que a marginalidade, às vezes para sequestros, para obter informações de hábitos da família, onde guardam dólares, onde guardam joias, quais os hábitos, quais os movimentos, os contatos da família, muitas vezes os marginais, os elementos, se valem desta situação clandestina de violar a intimidade das famílias para que possam planejar e arquitetar os seus crimes, os seus sequestros, os seus furtos a prédios, a residência. Inclusive, é muito comum as pessoas assaltadas ficarem estupefatas quando o marginal chega e diz: olha, abre tal cofre que eu quero isso, ou abre aquilo que eu quero essa ou aquela coisa. Agora, vamos supor, se o deputado ou o Marcelo estiverem passando para o modem, via computador da minha casa, algum trecho do que eles escreveram, e queriam que apenas eu lesse na tela do meu computador. Tiver grampeado, dá para eu grampear o modem e ter informação, o texto via tela? Porque eles já grampeiam fax, por exemplo. O que eu estava mostrando, inclusive, para o Marcelo, antes do programa... Vou mostrar para todo mundo. Eu vou mostrar aqui, eu tenho uma... só para... Está na Realestes, até tem uma publicação. Qual é o nome dessa publicação? O 007? Não, aqui, a revista... Covert Audio Intercept. Restricted. Para... É uma revista tecnológica, exatamente. Mas isso aqui é disponível, em Miami, no mercado americano. Isso, né? Lógico. Então, veja o seguinte, olha, vocês veem aqui, uma caneta é um transmissor, uma calculadora, um isqueiro, um cinto é um transmissor. Agora, um relógio, um maço de cigarro. Agora nós vamos aqui um pouquinho mais à frente e vemos aqui um telefone. Dentro do punho do telefone há um aparelho de interceptação. Isto aqui, se alguém troca o punho do seu telefone e não há um sistema de varredura eficiente, tudo que você falar certamente vai ser gravado. E falando em telefonia celular, nós temos aqui, inclusive, que é um novo sistema implantado em São Paulo. O Tonholi falou de fax, né? Então está aqui, ó, interceptador de fax. Está aqui, ó, tranquilo, disposto no mercado internacional, interceptador de fax. E aqui, inclusive, diz que pode mandar os fax para uma central de computação e gerar um grande número de informações. Isso aqui se destina aqui, a espionagem. Tonholi criou o pânico em Brasília, que você descobriu que você que deu o furo de que telefone celular é facilmente grampeável. Realmente. Facilmente. Aliás, cheguei a conversar com uma pessoa que todo santo dia com um aparelho chamado Icon R1 pagou $600 em Miami,
Todo santo dia essa pessoa ouve o Jô Soares saindo de seu programa, indo para casa e conversando com a mulher dele no carro dele pelo celular. Jô Soares, cuidado, meu amigo. Ouve também... Por isso que eu aposentei meu celular agora na CPI do orçamento. Não tenho usado. Né? Todos lá em Brasília aposentaram o celular depois dessa matéria ou não? Todo mundo só está usando para as coisas mais simples. Sim, vai nada para as crianças. Problemas de horário de escola, problema de horário de almoço, problema de condução. Informação se usa o quê? Orelhão? Informação se usa de preferência. Deve ser engraçado, né? Orelhão em frente do Congresso, frente ao Congresso, fila. 40 deputados, né? A informação de preferência pessoal, né? Aí superfaturar os orelhões, hein? Fanzine. Bom, vamos aqui os dois câmeras para cá agora, finalmente ver a grande atração do Fanzine de hoje, que é o quê? O aparelho de varredura eletrônica. Quero demonstrar para vocês. O problema é o seguinte: para que se combata, né, a espionagem, há que se conhecê-la, tá? Então partimos de um princípio seguinte, que eu parto de um princípio de uma oração dos índios Sioux que dizia: ó Deus, ensinai-me a não combater e nem desprezar aquilo que desconheço. Consequentemente, para que se combata a espionagem, né, há que se conhecer. Então aqui nós temos, eu queria mostrar para vocês, vou pegar aqui, por favor. Isto aqui chama-se bumerangue, tá? Ou uma vassoura de varredura, tá, eletrônica de micro-ondas. Com esta vassoura de varredura eletrônica, tá, ela acionada, passada nas paredes, nos quadros, ou em qualquer parte onde há um gravador ou um componente qualquer, vocês podem ver que ela é acionada e dá aqui uma tensão e é demonstrado... Passa aqui na cadeira, vê se na cadeira tem alguma coisa aqui, ó. Passa lá. Se há uma junta de silício, ela vai marcar. Tá? Componente então, isso aqui é uma varredura de micro-ondas. Tá? Isto aqui é um scanner DBS 5000. Esse scanner é um scanner que corre as frequências, né, e pode-se detectar onde há um transmissor oculto em uma sala, em uma tomada, atrás de um quadro, ou mesmo em qualquer canto onde se esteja verificando. Como isso aqui, por exemplo, isso é um equipamento de espionagem. Isso é um um pequeno transmissor que qualquer pessoa, um vigilante, um copeiro, alguém que trabalha na limpeza, simplesmente vai na sala do empresário, abre a tomada dele em poucos segundos e coloca isso dentro da tomada. Isso transmite um HF até 500 metros dali. Se o telefone está grampeado, chame o Valdemar. Se você estiver desconfiado que o seu fax esteja grampeado, porque existe hoje grampo para fax, chame também o Valdemar.